E aí, meu povo, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Max, voltei aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Confesso que eu estou um pouco cansado, sim, acabei de limpar a casa inteira, mas eu gostaria de deixar uns vídeos reservas aqui no canal para não ficar nenhum dia sem vídeo novamente. Então, estou aqui para dar continuidade aí nos nossos vídeos. Max, você vai falar de que episódio hoje? Você vai falar de que série hoje? Hoje eu vou dar continuidade na série American Horror Story, que a temporada que a gente está assistindo é a 11, e eu vou falar do episódio 9, né? Da última vez a gente falou do 8, vamos falar do 9 dessa vez. No 8 começa a ficar estranho e daqui pra frente é só destruição. Gente, meio que assim, eu não estava pronto para esse episódio, assim, ele entregou além do que eu achava que ele ia entregar, ele pegou em lugares que eu não estava esperando, assim, foi um episódio bem emotivo, assim, bem duro de assistir. Eu vou tentar resumir aqui em 3 pontos que eu coloquei para vocês de novo. Mas, nossa, foi um episódio único, assim, foi um episódio muito, por um lado, dolorido de assistir, mas muito reflexivo, assim, no final das contas. Eu coloquei de primeiro ponto que o ex do fotógrafo, aquele que meio dopou ele no último episódio, lida com coisas que ele não queria. E aí a gente começa um negócio meio quase de karma, assim. Quase de revisar o que você fez de mal. Porque o que acontece? O episódio 9 começa com ele no enterro do fotógrafo. Está todo mundo lá, o padre tá rezando, beleza, ele vai sair, ele desmaia. Quando ele acorda, ele tá no hospital, com um soro na veia e tal. E aí chega um enfermeiro, e o enfermeiro é um cara que ele já tinha ficado. Ele falou assim, eu não sabia que você era enfermeiro. Ele falou, mas você nunca perguntou pra mim. Sempre deixou passar nessas coisas. Pra você a gente só era um pacote de carne, né? Aí ele fala, eu quero falar com o médico. Quando vem o médico é o fotógrafo. Ele fala, eu não tô entendendo, tipo, você não é médico, por que você tá fazendo isso? Ele fala, eu sou o médico e eu que vou cuidar de você. Aliás, você precisa rever algumas coisas. Nesse ponto eu já fiquei meio assim, mas ele leva o ex dele, né, o que envenenou ele, para meio que para mostrar como foram as atitudes passadas dele. Então ele vai em vários casos, em vários caras falando que, olha, você nem sabia disso dele. Olha, esse aqui, esse cara, você sabia que ele fazia isso e isso? Você sabia que ele ficou doente depois disso? Até que ele chega num quarto que tem um paciente assim, já em fase terminal. E ele fala assim, nossa, não dá pra entrar aí, o cheiro tá horrível. Ele fala, pois é verdade, é como você vai ficar? Ele fala, não, não posso ficar assim, você não pode deixar eu ficar assim. E nisso vão acontecendo várias coisas que fazem com que ele vai tendo noção da pessoa horrível que ele é. Meio que como se fosse um caminho para a redenção dele. Eu achei isso muito interessante, assim, porque pega em pontos muito primários, assim. Talvez, primários também, mas tô tentando achar uma palavra mais em pontos muito viscerais, assim, pontos muito selvagens, né? Que coisas que você não quer conversar. Só que meio que para você passar por uma redenção, você precisa passar por isso. Então, eu achei muito interessante como esse episódio fez isso. É todo um processo doloroso que você vai passando junto com a pessoa, né? Porque você vê que ela está sofrendo, você vê que ela precisa sofrer para melhorar, você vê que tudo se encaminha para ela enxergar o que ela fez. Então é muito reflexivo, assim, achei muito legal. O que vocês acharam dessa retrospectiva aí na vida do ex do fotógrafo, gente? Escreve aqui pra mim.
aqui embaixo do vídeo que eu quero saber. Ponto 2. Policial muito doente com o repórter cuidando. Eu esqueci o nome do repórter, gente. Não tem problema. Mas aí a gente pula de ato, assim, né? Pula de cena e aí a gente já não tem mais o ex do fotógrafo doente. A gente tem o policial doente. Então, toda aquela questão, ele já são alguns anos depois, aquela doença que ele tinha, aquelas manchas pretas já evoluíram. Ele está cego, ele está com assim bem debilitado e o repórter vem cuidar dele assim com todo amor e carinho e tal. A hora que ele chega lá, ele vê que não tem água, ele vai pegar água e tal. Só que ele vai chamar um enfermeiro, né, pra ver o que tá acontecendo, porque não estão cuidando dele. E a hora que o enfermeiro chega, ele chega tudo paramentado assim e tal. Parece aquelas roupas do começo do Covid, sabe? Tudo parecendo um astronauta. E ele fala, por que tá acontecendo aqui, que não estão cuidando bem dele? Fala, nós estamos cuidando sim, você não deveria ficar perto dele, porque essa é uma doença infecto-contagiosa. Até então é isso que a gente sabe. E, cara, é muito dolorido ver ele passar por isso. Mas aí a gente tem a mesma questão que teve com o ex do fotógrafo, a gente tem com o policial. E a gente vai ver que meio que não necessariamente ele teve essa doença porque ele fez várias coisas ruins na vida dele. Algumas justificáveis, sim, até que ponto, não sei. Por exemplo, ele sempre teve atração por homens, aí um policial tem um problema lá que sai sangue, não lembro, do braço dele, da mão dele, de algum lugar dele, ele vai tomar banho na delegacia e no frigir dos ovos ele vai lá acaba beijando, o policial acaba beijando esse outro policial. E quando chega um terceiro policial, ele fala, esse cara querendo beijar, então não sei o que. Empurra o cara, machuca ele, machuca mais do que ele já estava machucado. Então, assim, é complicado, né? São várias vertentes. Depois você tem o pai dele, que ficava muito pesando na cabeça dele desde criança, que ele deveria ser homem e tudo mais. E nessa pegada aí, nesse desenvolver da história, nesse episódio, a gente tem de fato a revelação que assim, gente, eu não sei se eu fui muito inocente, mas eu não peguei isso. Que era HIV. Então essa doença que tinha lá, que estava sendo lá no começo dos servos lá da temporada, era HIV. Então você vê todo esse desdobramento, assim, ai cara, é muito dolorido, assim. Eu não estava preparado para esse episódio. Eu falei pro Diogo assim, ai Diogo, não. Sabe quando termina o episódio você fica tipo, meu Deus, o que eu assisti, sabe? Pesado, assim, pesado. Você vê a pessoa definhar, você vê. É complicado. Você vê a vida que uma pessoa com HIV tem hoje, completamente normal, e vê lá em 80, quando ela nasceu, né, que as pessoas nem sabiam que ela era, é muito complicado. Pessoal, acredito que esse seja mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui pra gente retomar as nossas views. Não deixem também de dar o joinha, que é super importante. E comentar. Fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem. Até o... Ai, deu soluço. Até um próximo vídeo e falou!